Todos os assuntos que eu vou falar aqui têm a ver com a história da computação. Eu resolvi reunir alguns aqui para juntar os temas, né? Então, um dos primeiros, né? Esse daqui foi um assunto que a gente colocou no ar ali no Remote número 13, né? O corte foi ao ar em junho de 2022 e fala sobre a evolução do computador desde a época dos teares de Jacquard, né? Jacquard, um francês, que não tinha nada a ver com computação, né? Ele fazia teares, né? Para fazer tecidos, né? Bordados, né? E ele inventou um jeito de fazer a programação das agulhas com um cartão perfurado, né? Tá aí a fotinha aí à esquerda mais amarelada. Do cartão Depois, Charles perfurado. Babbage, no outro século, quase 100 anos depois, né? Ele pegou essa ideia para ser um input de dados para a máquina diferencial dele, que está no meio, né? Ele projetou duas, uma mais básica e uma mais avançada. Essa avançada nunca ele conseguiu construir, mas teria sido baseado também na ideia de Jacquard, só que para programar uma máquina, um computador mecânico. E depois o Hollerith, mais tempo depois ainda, no final do século XIX, usou isso para tabular dados do censo norte-americano e que está o cartão perfurado à direita, usando a mesma ideia, só que dessa vez em papelão, né? Eu acho que os outros também eram meio que papelão também, não sei. E aí para tabular os dados, e a empresa que ele fundou para fazer esse tipo de coisa, né, para agilizar a tabulação de dados, juntou com outra, que juntou com outra, que virou quem? A IBM. Né? Então essa história conta com mais pormenores aí, desde o século XVIII, finalzinho do século XVIII, quando o Jacquard fez esse mecanismo aí para programar os teares, até a fundação da IBM. Pai do Watson. Exatamente. O tataravô do Watson, né? E a Tayane falou em inteligência artificial, vou falar um pai, pai, entre aspas, da inteligência artificial aí no meu assunto aí. Então esse é o link eu vou pôr depois aqui, né? Opa, o Boris está aí também, né? Beleza, bem-vindo, Boris. Boris que trabalhou na IBM, inclusive, né? E eu vou retornar uma chargezinha da IBM daqui a pouquinho. Outro assunto dessa história da evolução foi a invenção do circuito integrado, né? Olha só, o primeiro protótipo que está aí, né? Até dá para dar risada um pouquinho, mas era o protótipo, o cara vai na casa dele, né? Não dá para pedir muito, né? E o cara ganhou um prêmio Nobel por causa disso ainda, né? Esse corte foi da edição 26, em setembro de 2022. Inclusive, esse dia teve a participação especial do Marco André Briones, né? A gente estava nesse dia falando com ele, com as aventuras dele lá na Inglaterra, etc., né? E isso aconteceu nessa invenção do Jack Kilby, né, que inventou esse circuito integrado em 1958. E ele tinha esse paradigma na época porque os computadores precisavam muitos quilômetros de fios para soldar todos os componentes e muito erro, muito problema, muito, né, conserto, né? E ele resolveu isso criando o circuito integrado, né? Outro assunto bacana que foi o primeiro Apple, né? O Apple I. Né? O Apple foi criado aí pelo Steven Wozniak. Eu acho que eu passei, não passei um batido aqui, não. Deixa eu ver, eu acho que eu passei um assunto batido aqui. Eu acho que eu esqueci de colocar o do outro aqui. Deixa eu só ver se eu não inverti a ordem sem querer aqui, hein? Salve, Luiz Domingues. Eu acho que eu esqueci de colocar a imagem. Não tem problema, vou comentar, depois eu volto pro Steve Wozniak. Eu esqueci de colocar a imagem, mas também relembrando que a gente, em outubro de 2022, no Remote 28, a gente falou sobre o Seymour Cray, que foi o pai dos supercomputadores, né? Ele trabalhou no CDC, uma empresa que fabricava computadores de grande capacidade. Ele saiu, fundou a Cray, né, o seu próprio nome, né? E aí começou a criar os primeiros supercomputadores, e hoje é parte da HPE, a HPE comprou a Cray, e até hoje um dos computadores mais rápidos do mundo são fabricados pela HPE. Né? E nesse dia, quando a gente falou sobre o Cray, o Roberto Neugenfeld estava com a gente. Né? Finalmente, no lançamento do Apple I, aí eu vou fazer a sequenciazinha aqui da Apple, né? Então, no Remote número 4, foi um dos primeiros volumes que a gente colocou no ar, né? O corte foi em 16 de abril de 2022, foi quando o Steve Wozniak criou o Apple I. Olha só como é que ele era, né? Ele criou para uso pessoal, não foi para vender, né? Um amigo dele que olhou, gostou pra caramba, falou, não, vamos fazer isso para vender.
Esse amigo chamava Steve Jobs, né, por um acaso, né? E aí esse acabou sendo o primeiro produto da Apple. E aí a gente falou um pouco depois no Apple II, né? Então outro corte, um corte lá do Remote 12, foi o grande produto lançado pela Apple. A gente falou isso em junho de 2022. É um produto que, depois que foi lançado, ele dobrava a quantidade de vendas a cada 4 meses. Passou alguns anos dobrando a quantidade de vendas a cada 4 meses. Então, o primeiro ano vendeu algumas centenas de milhares e 4 anos depois estava vendendo milhões de unidades, né? Finalmente, depois, no Remote 22, a gente falou, em agosto, né? Quando foi o lançamento do iMac, né? O iMac que inaugurou a série de produtos começados com i, como iPod, iPhone e outros, né? Esse tinha o i justamente porque era um produto pronto para a internet, né? Então o izinho, a ideia é que ele era pronto para a internet e já vinha tudo dentro dele, já vinha modem, placa de rede, vinha tudo que era necessário, né? Um outro assunto bastante legal foi a sequência de Windows, né? A gente teve aí no Remote 36, a gente falou do lançamento da primeira versão do Windows, que ele ainda rodava embaixo do MS-DOS, né? Você entrava com o DOS, que é uma interface texto, e aí tinha que digitar Win, aí entrava o Windows, né? Com uma interface gráfica, inclusive inspirada na própria Apple, né? Você vê que não era uma grande coisa, mas o que a gente ia esperar da época, né? Tá melhor que aquela definição do dinossauro lá, que parecia Pois lagartixa já brava. era bem melhor do que o do TK-85 lá, do Sinclair, né? Uhum. E aí nós temos o lançamento do Windows 95 no Remote 23, falamos desse lançamento, que foi o primeiro sistema operacional que aí integrou o DOS com o Windows, não precisava mais você iniciar, dar o boot, né, com o DOS e depois chamar o Windows, já ele entrava diretamente no Windows, né? Uma interface gráfica já melhorada, você vê que era melhor do que aquele Windows que a gente viu antes, né? O Windows 95 foi muito, muito utilizado, né? E, finalmente, para fechar minha retrospectiva aqui, nós temos o ano passado, aqui em novembro de 2022, no Remote 35, falamos do Pegasus, o computador mais rápido do Brasil e da América Latina. É um supercomputador que está em 33º na lista dos mais poderosos do mundo, um computador que tem mais de 170 terabytes de RAM, mais de 233 mil núcleos de processamento, e ele supera os dois outros supercomputadores mais potentes da Petrobras, que era o Dragão e o Atlas, e esse, o Pegasus, é o mais rápido que temos aqui na América Latina hoje em dia, né? E é isso, essa é a minha retrospectiva aí. Vou deixar agora, quando o Chiesa começar a falar, os links para todos esses vídeos aqui para vocês verem novamente, né? Cara, e você falou da Apple aqui, eu fui lembrando de outras coisas relacionadas aí. Na semana passada você tinha falado daquela sede da Apple, que é Uhum. aquele anel, né? E a gente, alguns episódios atrás aí do Remote, a gente falou da usina de Battersea lá, né? Uhum. Que eles estão reformando, já tá em uso lá, que vai ser uma das sedes ali da Apple em Londres, né? E a gente falou também do caso da Apple lá, dos equipamentos Apple, que na verdade era Macintosh, né? No Woodstock. Esse daí foi um Uhum. episódio Foi bem usado legal também, Macintosh, né? que a Tem gente muito falou. assunto que a gente falou da Apple, né? Eu cortei, coloquei só os computadores, né? Mas tem esses outros Uhum. assuntos da sede, do Macintosh, mas Da é que onde fica veio para outro. o nome da maçã linka com Macintosh, que é uma Sim. espécie de maçã que quase foi extinta. Aí depois o símbolo tem a ver com Alan Turing, né? Uhum. Sim, que mordeu a maçã ali, né? Pode Muito crer. bom. Não tem muita coisa para a gente falar, né? Mas senão a gente vai ficar dias aqui no ar, não vai dar certo, né? Mas vamos Dá fazendo fazer aos poucos, né? o link de um monte de assuntos que o Remote já buscou ali, né? É, Legal pra caramba isso. muito Legal bom. pra caramba. Estou colocando aqui já todos aqui no chat, né? Mas lembrando que vai estar na descrição do vídeo aqui, tá?